Hoje nós vamos para o último capítulo do livro Missionários da Luz, que é o capítulo Adeus, e lembrando sempre de que cada vez mais esses livros de André Luiz têm sido alvos de estudo e de constatação no meio acadêmico e na medicina mesmo, sobretudo, das informações que continuam sendo não só comprovadas, mas atualizadíssimas. Então, são livros que merecem e são necessárias várias leituras. É diferente de diversas outras obras subsidiárias que surgiram na literatura espírita, porque nessas há um volume de informações e de esclarecimentos importantes que numa leitura ou duas não são suficientes para que a gente de fato extraia as informações importantes que tem. Então nós hoje vamos fazer os comentários desse último capítulo, mas sempre enfocando de que é importante ter a obra, ler ela, né, porque pelo fato de ela ter esse enriquecimento de informações, à medida que a gente vai lendo, vai percebendo nuances que outros não percebem. Então vamos fazer a nossa introdução, extraída do Evangelho comentado por Emmanuel, Lucas, capítulo 23, versículo 43. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos, do passado obscuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo é leve. Está em Lucas 23, 43. E vamos aqui fazer alguns comentários dessas observações de Emmanuel. Então Emmanuel diz assim: não importa a nossa bagagem do passado, de erros, de desvios ou de vícios. Importa o fato de que, desde o momento que de fato nós nos rendamos, nos abrimos aos desígnios, a ter agora atitudes e comportamentos em harmonia com as leis de Deus, mas aqui é bom ver como ele expressa: aceitando sinceramente o dever da própria regeneração. Então, essa regeneração é relativa a todo o esforço que, de fato, nós começamos a fazer em termos de melhoramento íntimo, pessoal e moral, consequência dessa legítima rendição aos propósitos divinos. E aí o que ocorre é que nós avançamos para uma região espiritual diferente. Interessante aqui é que Emmanuel nos coloca numa linha de esclarecimento do seguinte modo: essa região espiritual diferente, ela já começa agora, desde que de fato nós estejamos sinceramente abertos a esse processo de renovação agora. Não é depois da morte do corpo e não é noutra reencarnação. É que de fato, se tivermos sido tocados afetivamente, sinceramente, pelo Evangelho do Cristo, nós entramos no processo de renovação e de despertamento espiritual que, desde agora, nós passamos a nos situar em região espiritual diferente, mesmo ainda estando no mundo de provas e expiações, de tal modo que torna-se a vivência da proposta de Jesus, quando ele disse que o seu jugo era suave, que seu fardo era leve, propondo. Então, quando nós percebemos
que mesmo tendo adquirido um certo conhecimento da realidade do mundo espiritual, do Evangelho do Cristo, e ainda percebemos uma certa luta e um esforço, como se tivéssemos uma carga superior às nossas forças, porque de fato nós ainda não nos abrimos ao trabalho de renovação que é a proposta do Evangelho. Se tivermos tido conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, de forma lógica e racional como nos é apresentado, a nossa maneira de ver o mundo, de ver as dificuldades e problemas, passa a ser outro. E se não passou, é porque a gente não se abriu a esse processo de renovação. Não. Nós teremos tentado, ainda estaríamos tentando acomodar os pontos de vista pessoais às propostas do Evangelho, adequando toda uma maneira de viver ainda materialista aos propósitos do Evangelho. E aí a coisa fica complicada. Porque diante de um mundo onde dores, sofrimentos e doenças é característica do mundo de provas e expiações, ou nós acordamos em termos de renovação espiritual, ou a carga tem um peso que fica difícil de ser levado. Então é a isso que Emmanuel nos chama a reflexão nesse conteúdo. E nós vamos agora comentar o capítulo Adeus, que aparentemente, para aquele que lê o livro Missionários da Luz, apenas objetivando armazenar conhecimentos, chega essa parte do livro e diz, pronto, tem mais história, não tem mais assim um ensinamento elevado, eu vou ler isso aqui rapidamente, o livro já acabou. Mas na verdade, se a gente fizer uma leitura mais atenta, nós vamos encontrar aí ainda questões importantes. Eu quero lembrar, porque me pediram muito para também estar divulgando o evento da próxima sexta-feira com o Divaldo Pereira Franco, aqui em Caruaru. Os ingressos custam R$70, cuja renda é direcionada, sobretudo, para a construção da nova sede do Centro Espírita lá de Jesus, e que o evento está programado para começar de 7 e vai até umas 10h40, 10h30, quando, segundo a programação, Divaldo começará a autografar livros de quem tiver adquirido livros dele lá durante o evento. Então, os ingressos estão à venda nas instituições espíritas da cidade, da Banca Terceiro Mundo, até amanhã, porque depois os ingressos só estarão à venda no próprio local. Ou pela internet, eu não estou aqui com o site, www.simpla.com.br. Não estou com certeza se é .org ou .com, mas é o site chamado Simpla. E tem, além de Divaldo, um palestrante que está vindo da Paraíba chamado André Gaioso, que é quem vai abrir o evento a partir de 8 horas. 7 horas tem uma apresentação musical, aliás, até às 7h30. 7h30 que começa a palestra com o André, que vai até umas 8h30, 8h40. Tem um intervalo, depois é que começa a palestra com o Divaldo Franco. Então está aí o convite. Eu quero lembrar também que no próxima sexta-feira, dia 1º, é o dia da desencarnação de Eurípides Barçanufo. Entre o dia 1º e o dia 2, no ano de 1918, ele voltou ao plano espiritual. Está agora com 101 anos da desencarnação dele.
Eu vou até tentar, durante os slides que a gente vai analisar hoje, fazer algumas observações ou comentários que possam se encaixar com a biografia de Eurípides, que, de certo modo, é muito importante nós conhecermos a biografia dele e, sobretudo, pelo fato de sabermos que ele continua em atividade plena no mundo espiritual. E os trabalhos da crosta? André pergunta. Indaguei. Não é Alexandre um dos instrutores diretos de um dos grandes grupamentos espiritistas que conhecemos? E aí vem a resposta, me parece que é de Lísias. Naturalmente, já foi providenciada a substituição devida, de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição a que você se refere. Aqui também tem uma dedução que é preciso refletir para alcançarmos. É o de que grupos espíritas, inclusive médiuns também, têm ao longo do seu trabalho de progresso e de conquistas espirituais, substituição de diretores, de mentores, de guias espirituais. Então aqui está se falando, o Lísias está dizendo, não, André, se preocupe não. Vai haver um substituto, dependendo das condições de mérito e aproveitamento da instituição. É por isso que, na medida que os centros espíritas estabelecem maior nível de responsabilidades, de trabalhos espirituais, passam a ter um amparo e uma assistência espiritual decorrente do compromisso dos trabalhadores da instituição. Então, para que se tenha instrutores e orientadores espirituais mais elevados, é preciso que se conquiste méritos e merecimento para isso. E nada mais natural e justo, porque não faz sentido, voltando aqui a esse caso em particular, de se não tivesse havendo o aproveitamento devido às possibilidades que Alexandre oferecia, tinha que vir um espírito de uma situação mais inferior, já que aquilo que era proposto por um que estava um pouco mais avançado, o grupo não alcançava. Então, como eu estava dizendo, isso também ocorre, inclusive, com guias espirituais de médiuns. No início de uma atividade mediúnica, e na medida que o compromisso vai tendo, de fato, mais estabilidade, mais responsabilidade, espíritos guias com melhores condições substituem outros na medida em que essa substituição seja positiva e bem aproveitada, tanto pelo médium quanto pelos grupamentos espíritas. Continuemos. Lísias comentou: que lhe posso assegurar é que o venerável orientador não nos esquecerá. Dirigindo-se a esferas mais altas, a única preocupação dele será o serviço de Jesus como o enriquecimento de si mesmo para ser-nos mais útil. Outro ponto que aqui podemos acrescentar algumas observações que enriquece o conteúdo que aqui nos é trazido. Vejam só. Primeiro, o fato de que os espíritos elevados, quanto mais crescem e evoluem, mais se dedicam a ajudar os outros. Porque o sinônimo de elevação espiritual que nós aprendemos na doutrina espírita é sinônimo de mais trabalho e mais serviço. Então, o espiritismo não engana ninguém em relação ao mundo dos espíritos.
E o mundo dos espíritos é assim. Quem está mais equilibrado, com mais capacidade, significa que vai ter mais trabalho e serviço a fazer. O mundo espiritual, como também acontece na Terra, o lugar de preguiçosos ou indolentes é lugar de doentes em tratamento espiritual, necessitados de paciência e de tolerância. E, possivelmente, como consequência natural, situações espirituais. Então, estamos nos esforçando ao máximo para conhecer mais o Evangelho do Cristo, para nos modificarmos espiritualmente, para melhor servirmos desde a encarnação, significará nos habilitarmos mais ainda a mais tarefas no plano espiritual. Então, o reino dos céus que o Espiritismo esclarece e diz que aguarda aqueles que de fato levam positivamente os ensinos do Evangelho, não é rede, não é descanso eterno, é atividade e trabalho. Então, o Alexandre estaria se preparando mais ainda para ser mais útil ainda àqueles que estivessem em necessidade. Nada de egoísmo, André. Sabemos que Alexandre se ausentará em serviço, mas ainda mesmo que a excursão fosse muito longa e plenamente consagrada ao repouso recreativo, cabe a nós outros, seus devedores, a participação da alegria de seus elevados merecimentos. Aqui tem, inclusive, um conteúdo a ver com a questão temporária que muitos passam da perda de entes queridos, aonde muitas vezes as situações de dificuldades e necessidades humanas faz com que, com muita frequência, os familiares que ficam ainda encarnados estabeleçam um nível de cobrança quase que egoísta em termos de ausência de saudade do que partiu, como se aquela circunstância pudesse ser evitada. Porque aqui é interessante que a ida de Alexandre a planos mais altos era como se, para aqueles espíritos, ele estivesse desencarnando. Ele não sabia quando é que ele iria voltar, não. E eles gostavam muito, claro, de Alexandre como amigo, como instrutor, e aquilo doía neles. O temporário afastamento de Alexandre, como muitas vezes acontece aqui na Terra, com a partida de entes queridos. Eu me lembro aqui, inclusive, fazendo uma ponte, como havíamos dito, com a biografia de Eurípides Barçanufo, que vocês vejam, na situação que Eurípides desencarnou, ele estava com 38 anos de idade. Toda a família dele tinha se convertido ao espiritismo a partir dele. Era uma família que era toda católica, mas que quando Eurípides despertou para o encontro com o espiritismo, ele que também tinha muitas atividades na Igreja Católica, foi espiritualmente concitado a abandoná-las. Alguns de vocês sabem, além de ser alguém que ajudava muito a igreja, tinha um trabalho numa fundação estabelecida em acordo com o padre, que era a Irmandade São Vicente de Paulo. Naquela época,
antes do ano 1900, que ele já estava envolvido com a igreja. Ele nasceu no ano de 1880. E desde muito cedo, atividade ligada à igreja. E na época em que ele conheceu o Espiritismo, mais ou menos no ano de 1902, quando estava com uns 22 anos, ele exercia um papel nessa irmandade na Igreja Católica. E para termos uma ideia, quando ele, na reunião mediúnica lá na Fazenda Santa Maria, desafiou mentalmente que se o Espiritismo fosse verdadeiro, o médium Aristides, que era um médium analfabeto de pai e mãe, o espírito, porque ele disse até assim que só acreditaria se o espírito São Vicente Paulo viesse explicar as bem-aventuranças através do médium Aristides. Só que ele disse mentalmente. E aí, de repente, houve uma incorporação e o médium Aristides começou o espírito a explicar as bem-aventuranças. E quando terminou, era o espírito, desculpa eu retificar, de João Evangelista. Só que logo em seguida, o espírito de São Vicente de Paulo se comunicou e explicou a Eurípides a situação, disse: olha, você tem agora uma tarefa a realizar no Espiritismo. E você vai ter que abandonar a comunidade de São Vicente de Paulo. Vocês imaginem o impacto para ele, que tinha a Igreja Católica e o trabalho com a Irmandade como algo sagrado. Só que o Espírito vinha e disse: não, só que agora seu trabalho não é mais na Igreja Católica. E realmente e foi dito a ele, pelo mesmo Espírito: olha, se prepare que você vai enfrentar muito preconceito e muita dificuldade. E realmente, o próprio padre lá, quando ele voltou para Sacramento, foi dizer ao padre que estava deixando a Igreja Católica, o padre disse: você ficou doido? Foi que houve. Já naquela época havia aquela ideia de espiritismo como de doidos, ou de pessoas que estavam sob o poder de Satanás. E aí, na cidade, foi o demo. Mas aí, veja, em resumo, a família dele era toda católica e se converteu ao espiritismo a partir dele. Agora, vocês imaginem, ele com 38 anos de idade, curando as pessoas que vinham se tratar em Sacramento da gripe espanhola, que estava matando milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Vinha gente de São Paulo. Imagina o transporte naquela época para chegar em Sacramento e receber remédio homeopático por Eurípides e se curar. E Eurípides contrai a doença e desencarna. A gente pode ter uma ideia do impacto para a família dele. E a gente poderia até dizer, por mais espírita que fosse, para entender isso, de alguém muito jovem ainda, com 38 anos de idade, desencarnar pela gripe espanhola. E logo o dia de finados, né, entre a véspera e o dia de finados, que, segundo uma crônica de Humberto de Campos, é o pior dia para se desencarnar. Porque tem uma crônica de Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, que o Humberto conta essa história, que é devido à presença tumultuosa de espíritos doentes e desequilibrados nos cemitérios. E que quando vai havendo ali o féretro, como inclusive é narrado no livro Obreiros da Vida Eterna, né, no enterro te lembra do personagem? Dimas. No enterro de Dimas,
Se Dimas não tivesse uma proteção espiritual grande, era um problema lá no cemitério. E não era nem dia de finados. Porque, na verdade, claro, qualquer lugar que se vá com o sentimento e o pensamento elevado a Deus, o pensamento e o sentimento transformam o lugar. Mas se naquele lugar a presença de espíritos muito doentes se torna constante, há um campo vibratório que faz com que muitas vezes alguns médiuns se sintam muito mal em lugares como presídios, hospitais e cemitérios. Principalmente em presídios. Mas aí voltemos aqui para a gente não fugir. No momento, a equipe espiritual está lá no obreiro de vida eterna, que eles esperam justamente o sepultamento para poder fazer o desligamento do nosso filme, né? Do Dimas. Mas ele teve que ter uma proteção para que as energias vitais dele não fossem roubadas, subtraídas por alguns espíritos doentes e obsessores que estavam lá. E aí ele tem uma proteção pela vida que ele teve de não haver isso. Porque isso, de certa maneira, como é caracterizado no livro, resultaria num certo nível de incômodo ou de perturbação para o espírito, que estava ali já em processo de desencarnação. Ao demais, não podemos esquecer as obrigações que nos são próprias. O aprendizado nos cursos diversos em que se apresenta chega sempre a um fim, embora a sabedoria. Precisamos demonstrar as lições recebidas. Aqui é feito um parêntese, convidando a reflexão de todos que vão lendo o livro, a de que como é que está o seu aproveitamento das lições que você tem recebido. Até que ponto o conteúdo espiritual que você já usufruiu tem redundado em transformação e em proveito existenciais. Porque não é apenas estar acumulando conhecimento. O aprendizado nos cursos diversos em que se apresenta chega sempre a um fim, embora a sabedoria seja infinita. Então, nos centros espíritas é relativamente comum ter, por exemplo, os cursos de passes, de palestras ou até de atendimento fraterno, e que depois aqueles que se habilitam são chamados ao exercício do que aprenderam. Isso levando em conta só esse lado de tarefas no centro espírita. Mas, sobre o proveito que um livro espírita bem estudado dá, é de muita utilidade na nossa maneira de viver no dia a dia, que é o que aqui a gente é chamada a refletir. Conheço a pureza do amor que vocês me dedicam. Isso é Alexandre dizendo, né? Estou certo de que não ignoram a extensão da estima que eles consagram. É natural. Companheiros de luta construtiva, pesar-nos-ia sobremaneira a separação de não obstante efêmera, se não guardássemos a luz do esclarecimento. Aqui é interessante pelo seguinte: Alexandre reconhece de que, na verdade, a separação de entes queridos, de pessoas que a gente tem afeição, torna muito difícil e dura, mas que, por atenuante, a luz do esclarecimento no âmago da alma. Então, nós precisamos muito, e nesse caso, quando é colocada essa expressão, isso é reforçado, quando diz assim, luz do esclarecimento no âmago da alma,
é a parte mais profunda da alma. E aqui se refere a isso, que é importante que o conhecimento que a gente tenha da doutrina espírita esteja se consubstanciando no nosso sentimento e na nossa conduta, para que, nos momentos de separação dos entes queridos que nós tenhamos, esse processo seja resolvido numa linha de equilíbrio e de confiança em Deus. Porque quando não é assim, para muita gente é uma das provações mais difíceis que tem. Nossa estrada de aperfeiçoamento, bem como a senda de progresso da humanidade em geral, tem sido tortuoso caminho no qual pisamos sobre os ídolos quebrados. Sucedem-se nossas reencarnações e as civilizações repetem o curso em longas espirais de recapitulação, porque temos sido os invigilantes quanto aos caminhos retos. Vejam que aqui é colocado e que para nós é muito importante. Para que de fato evolutivo nosso se estabeleça, é imprescindível, como tem acontecido desde a nossa aproximação do Espiritismo, do Evangelho do Cristo, o trabalho de modificação interior profunda. Que a grande massa da humanidade tem, através da reencarnação, apenas repetido constantemente erros, vícios, desequilíbrios e sofrimentos. É por isso que aqui é colocado: sucedem-se nossas reencarnações e as civilizações repetem o curso de longas espirais de recapitulação. Aqui está dizendo o seguinte, reencarnar por reencarnar é repetir erros, é progresso quase nulo. Interessante é quando a gente ainda vê, vez ou outra, espíritas querendo defender progresso espiritual através de reencarnação. Existe, à custa de lentidão e de sofrimento. Porque não é à toa, e oportunamente nós já comentamos, levados, dos quais o Cristo, claro, foi e é o maior de todos, se sacrificaram em vir à Terra. Porque se não fosse para estimular o progresso e a evolução pelo caminho do bem, não precisava vir não. Não tem a reencarnação, deixava a humanidade progredir à custa da reencarnação. O que possivelmente levaria, pelo que se deduz, a chegar ao ponto de a Terra ter que ser desintegrada e a maioria da humanidade está se arrastando em erros e em vícios. Então, o que é que se dá na solidariedade e na a coparticipação dos espíritos que avançam um pouco mais e atrás aqui progridam também mais rapidamente, assim como os mundos. Então, a reencarnação por si só é um processo de evolução lenta e sofrida. Mas quando se associa a reencarnação, que é a misericórdia divina, com o trabalho dos missionários e dos espíritos elevados, aí, dependendo do livre-arbítrio de cada um de nós podemos acelerar a nossa caminhada evolutiva. Mas realmente é preciso, sobretudo nós espíritas, tenta não usar a reencarnação como desculpismo para arrastamento de vícios e de vida materialista. Porque não é com pouca frequência que se vê fácil o egoísmo humano, mesmo tendo o conhecimento da doutrina espírita, acomodar
todo trabalho e proposta de renovação, a questão da reencarnação, como argumento que a perfeição é determinismo na lei divina e que o que não faz hoje faz amanhã e que não tem pressa nenhuma. Se fosse assim, de que valeria o sofrimento dos grandes missionários que vieram à Terra? Essa é a questão. Junto ao instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa. À distância, porém, experimenta e age, vivendo o que aprendeu. É indispensável desenvolver os valores ilimitados, inerentes a cada um de nós, guardados como divina herança no potencial de nosso mundo íntimo. Então aqui é feita uma referência bem clara ao fato que cada um de nós traz um potencial de possibilidades e de virtudes provindas de Deus, para cujo desenvolvimento depende, sobretudo, a nossa boa vontade, o uso do livre-arbítrio e o desejo de que as possibilidades, se é amarrada e lenta, só tem um responsável: nós mesmos, travando o progresso evolutivo. Mas potencialmente nós temos os recursos inerentes à herança divina. Não precisaria nem lembrarmos da história do apóstolo Paulo, cujo potencial que estava veio quando ele, deixando de ser Saulo, tornou-se Paulo com o encontro com Cristo. Somos depositários de grandes lições da vida superior. Pô-las em prática, estendendo mãos amigas aos nossos semelhantes, é nosso objetivo fundamental. Cada um de vocês tem obrigações em separado nos setores diferentes da atividade espiritual. E aqui nós separamos essa parte para compartilhar um esclarecimento que nos chama a atenção. Primeiro, claro, o fato que é dirigido, isso aqui é importante. Toda vez que nós estamos lendo livros de André Luiz, livros de Emmanuel, nós somos chamados a nos contextualizar com as orientações, a pegar aquelas orientações, dirigindo elas para nós, para a nossa reflexão. Não é usado os personagens, que são dados os pseudonomes, mas nós sempre podemos nos colocar como sendo indicadas para nós. Então aqui é dito o seguinte: olha, nós somos depositários de grandes lições da vida superior, e pô-las em prática, estendendo mãos amigas aos nossos semelhantes, é um objetivo fundamental. E depois ainda acrescenta: cada um de vocês tem obrigações em separado. Essas obrigações em separado que aqui é citada, ela tem uma nuance interessante, que é aquela que faz com que nós não nos comparemos aos outros para colocar justificativas em não estarmos tomando atitudes ou decisões no movimento espírita ou na reforma íntima pessoal, usando a situação de outros como argumento. Eu só faço isso no centro espírita porque também ninguém faz nada. Eu já faço demais. E aí, de certa forma,
É até habitual no movimento espírita as pessoas medirem o esforço que elas sentem chamadas a fazer pelo que os outros estão fazendo. Agora, o interessante é que sempre é o outro que faz menos. A pessoa não coloca como padrão alguém que faça mais. E que, se não fizer mais na sua instituição, faz mais noutra. Então, deveria sempre ter como padrão um exemplo superior. E não se padronizar pelo inferior para justificar as atitudes de inércia ou de preguiça. Ou de não fazer aquilo que a consciência já chama que deve ser feito. Então, cada um de vocês tem obrigações de separado, nos setores diferentes da atividade espiritual. Cada um de nós tem obrigações para as quais a consciência individual de cada um é que será o juiz cobrador. Então, não usemos argumentos injustificáveis que estejam, muitas vezes, dificultando o melhor envolvimento nosso com as tarefas espíritas. Há multidões por toda parte, escravas do bem-estar e da miséria, da alegria e do sofrimento, estranhas ao caráter temporário das condições em que se agitam. Todos vivem, mas raros espíritos de nosso mundo tomaram posse da vida eterna. Que tem alguns lados importantes para que nós compartilhemos. Vejam só. Primeiro, é dito a nós que, olha, há multidões, é muita gente que em todo lugar do mundo é escrava do bem-estar, ou seja, está preso em uma busca de objetivos e propósitos só atinentes às questões do materialismo, do bem-estar suposto e da miséria quando as condições espirituais são ruins ou contrárias, as condições, aliás, materiais, estranhas ao caráter temporário das condições em que se agitam. Vejam, aqui tem uma parte muito importante que é colocada até pelo apóstolo Paulo em uma de suas cartas, onde ele diz que sabe lidar com a dificuldade ou com a facilidade, com a miséria ou com a facilidade material. E conclui dizendo assim: mas não deixarei me influir por nenhuma delas. Porque quer nós estejamos em situações de facilidade ou de dificuldades, essas situações não devem ser determinantes do comportamento nosso. É preciso que, através do Evangelho libertador do Cristo, atualizado pela doutrina espírita para nós, a gente alcance um nível de conscientização onde as situações e circunstâncias externas e materiais estejam submetidas ao nosso espírito, e não o nosso espírito submetido a essas circunstâncias. De tal maneira que a gente seja o mesmo em qualquer lugar ou em qualquer situação, e não estejamos agindo de acordo com as variedades de situações que a vida material na Terra oferece. E ainda outro ponto aqui importante é quando diz: todos vivem, veja, e aqui estava se referindo inclusive aos espíritos desencarnados. Raros espíritos em nosso mundo tomaram posse da vida eterna. E aqui a gente poderia indagar: mas como é isso? Quer dizer que esses espíritos eram desencarnados, sabiam que a vida continuava depois da morte do corpo, e mesmo assim não toma posse da
vida eterna, como é que podemos ou devemos entender isso? É porque essa consciência de vida eterna não tem a ver com estar encarnado ou desencarnado. Do mesmo modo que na Terra, entre nós encarnados, há uma grande maioria que o que mais tem medo e que não acredita é que tenha vida depois da morte do corpo. E não acredita de maneira nenhuma na imortalidade da alma, essas pessoas, esses espíritos, chegam no mundo espiritual do mesmo modo. E a conquista plena, que a que Alexandre se refere desses raros espíritos, é porque é advindo de um nível de consciência e de harmonia com as leis divinas já tão bem estabelecidos que o espírito, quer ele esteja no corpo ou fora do corpo, ele já usufrui internamente com ele mesmo a consciência de eternidade. Enquanto a pessoa, quer a pessoa esteja encarnada ou desencarnada, ainda sofre o impacto de necessidades, diríamos, puramente humanas, ele ainda não tomou posse. O trabalho ainda está sendo realizado. Só as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência no vácuo. Não, meus amigos, não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade, sem otimismo e sem esperança. Imenso futuro de realizações sublimes com o Pai espera cada um de nós. Aqui eu me lembro de fazer mais alguma referência à questão da desencarnação de Eurípides Barçanufo. Então vejam, às vésperas do dia de finado, ele desencarna. E o que ocorre? No dia seguinte, para a cidade de Sacramento, que era uma cidade pequena do interior de Minas, na época deveria ter em torno de 10, 15 mil habitantes, 10 mil habitantes se tivesse. E uma cidade de tradição católica, mas a época em que Eurípides veio a falecer, ele era muito querido na cidade, por todos. Então foi o féretro que parou a cidade. E teve um impacto tão grande que até nos dias atuais, para termos uma ideia, praticamente toda casa, inclusive casa comercial, como hotéis em Sacramento, tem um quadro com uma foto de Eurípides. Porque a quantidade de pessoas que foram curadas, que tiveram parentes em termos de tratamento recuperada com Eurípides, não dependia de igreja ou de religião. Então se vai, mesmo sendo uma cidade que hoje já tem muita expansão da igreja evangélica, mesmo na casa dos evangélicos, tem a foto de Eurípides, pelo impacto que a vida dele deixou naquela cidade. Eu me lembrei disso pelo seguinte, quando aqui diz, outra vez, de que não se pode converter a ausência num vácuo, que é uma idolatria. É aquela situação de, por exemplo, alguém perde um ente querido e diz, pronto, minha vida acabou. Para mim a vida não tem mais sentido. E isso muitas vezes não fica apenas num dia ou num mês. Isso começa a ser alimentado anos afora. Isso, analisado à luz da doutrina espírita, é mais uma atitude de egoísmo e de desequilíbrio do que de amor. Porque tem muita gente que pensa nessas atitudes, um reflexo de sentimento humano, é como se fosse uma atitude elevada. E, na verdade, é uma atitude de idolatria material, onde
não se está levando em conta o verdadeiro dono da vida é Deus, e de que ao retornarmos ao plano espiritual, sobretudo numa morte que não tenha sido por suicídio, é porque a tarefa já tinha sido cumprida. Me lembro que um mês antes de Eurípides ter vindo a desencarnar, ele tem um desdobramento, onde aparece o Espírito São Vicente de Paulo para ele e diz: ó, meu filho, sua tarefa foi cumprida. E quando ele desperta do desdobramento, ele diz à secretária, que ele tinha uma secretária que ajudava a despachar os remédios homeopáticos, de que contou a ela o desdobramento e disse a ela que entendia que era a desencarnação dela. Mas pelo tipo de vida que ele sempre levou, aquilo para ele era uma coisa absolutamente natural, que de fato veio acontecer um mês após ele ter esse desdobramento. Então não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade, sem otimismo e sem esperança. Imenso futuro de realizações sublimes, com o Pai, espera cada um de nós. Então aqui Alexandre se refere ao fato de que, olha, você não tem ideia da quantidade de realizações, de oportunidades e de reencarnações lhe aguardam. Então nada de dar um valor desequilibrado e demensurável sobre a atual encarnação. É isso que ele quer fazer referência. Devemos ao Cristo Jesus todas as graças. Ele é o nosso divino intermediário entre o Pai e nós outros. Saibamos agradecer ao Mestre as bênçãos, as lições, as tarefas. O espírito de gratidão ao Senhor alegra a vida e valoriza o trabalho dos servos fiéis. Então aqui Alexandre faz uma menção bem forte a essa ligação profunda que existe entre o Espiritismo e o cristianismo, e Jesus Cristo. E quando coloca ele é o divino intermediário entre o Pai e nós outros, é uma referência tácita a determinadas passagens dos evangelhos e das cartas dos apóstolos, aonde é colocada a referência de que todo aquele que não reconhece Cristo como intermediário, como precursor entre Deus e o homem, não é de Deus. Mas aqui justamente Alexandre chama a atenção ao fato de que ele e o Espiritismo têm o Cristo como divino intermediário entre a nossa caminhada evolutiva à casa do Pai. Saibamos agradecer ao Mestre as bênçãos. E ainda os que querem duvidar de que o Espiritismo seja religião, né? Quando repetidas vezes nessas obras importantíssimas de André Luiz, a ligação entre o Espiritismo e Jesus, que é o aspecto religioso da doutrina, é taxativamente colocado. Continuando. Dá que possamos servir, aí já é uma parte da prece final, terminando já o capítulo. Dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas. Perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje. Aqui eu destaquei algumas partes, só esse slide e o próximo, tirando algumas partezinhas menores da prece, que é uma prece
um conteúdo riquíssimo, merecida a reflexão nossa, mas aqui vejo uma parte que me chama a atenção. Quando ele diz que, não obstante vacilações e fragilidades que até o próprio Alexandre reconhece, ele pede a Deus o apoio para ele e para nós possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje. Aqui é interessante nessa parte final, quando ele chama a atenção de que, olha, é hoje que tu podes e deves fazer o máximo. Não é amanhã. E nem se prenda ao ontem. Aqui é a última parte que nós trouxemos. Arranca-nos do coração as raízes do mal. Liberta-nos dos desejos inferiores. Dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino. E ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Apaga o incêndio das paixões que, por vezes, irrompe ainda no âmago dos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Então, ainda reconhecendo essas raízes do mal que nós trazemos do nosso passado reencarnatório, mas com o desejo de se libertar delas, essas raízes. Nós aí estamos pedindo em prece que seja dissipada as sombras que nos obscurecem essa visão do plano divino, amparando-nos para que sejamos servos leais da sua infinita sabedoria. Por fim, quando faz aqui a referência, apaga o incêndio das paixões que, por vezes, irrompe ainda no âmago dos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior, é um fato muito importante, porque independente de nós estarmos encarnados ou desencarnados, até que todas as questões de ordem inferior em nós seja totalmente resolvido, nós temos que estabelecer o cuidado e a vigilância, o desejo veemente de estabelecermos sintonia com a espiritualidade, porque isso não é só para nós encarnados. Alexandre estava ali desenvolvendo a prece, sobretudo, para os desencarnados. Não poucas vezes a gente ouve aqueles argumentos, independente de ser no espiritismo ou fora dele, de que, mas eu estou no corpo de carne. Porque aqui durante a encarnação eu não dou conta, mas e vai dar conta quando? Porque, como os espíritos colocam, não é a questão de estar no corpo ou fora do corpo. É o problema dos valores inferiores que trazemos do passado espiritual e que estão em nosso espírito. O corpo muitas vezes é utilizado como desculpa, como álibi, para justificar aquilo que o espírito não quer ainda mudar dentro dele. Mas o espiritismo não engana ninguém. Deixa para nós bem claro de que, olha, resolva agora, porque se você não resolver durante a encarnação, desencarnado o problema vai continuar e não vai ser mais fácil de resolver, não. Então, é aqui que encerramos essas observações do livro Missionários da Luz. Alguém teria alguma pergunta, alguma dúvida? Senão nós estamos concluindo o estudo desta obra hoje. Vamos então para a prece. Encerramento.